Tudo bem, queridos? Graça e paz a todos. Que o Senhor vos dê um dia abençoado, um sábado cheio de graça, de luz, de verdade a todos nós, né? Tenho aqui uma palavra de Deus. O nome é pastor Osélio Gutierrez. E estou aqui para a gente esclarecer um assunto interessante que eu achei aqui no livro de Romanos, capítulo 14, onde parecia haver um grande problema entre os romanos, onde o apóstolo Paulo vos escreve uma carta orientando os irmãos, né, sobre a tolerância, sobre a falta de tolerância de uns para com os outros por causa do seu modo de viver diferente. Mas existem alguns fatores que me chamam a atenção e que faz pensar, né, em muitos quesitos e situações que acontecem também hoje em dia entre nós, os irmãos, hoje em dia. Hoje nós temos uma gama de denominações, muita gente que ousam, né, dizer isso pode, isso não pode, aquilo não pode. E pior não é crer, né? Paulo chama aqui de fracos na fé, esses que não usam da liberdade do Evangelho para viver uma vida em Cristo. Vive uma vida para si mesmo, né? E Paulo fala pesadão aqui, né, com os irmãos, no sentido de corrigir, né, a forma deles tratar uns aos outros. Porque o problema não estava na forma de viver, estava na forma de tratar, não receber o irmão, né? Acabava com que havia entre eles uma crise de como podemos dizer, de convívio, uma crise de posições, né? Eles estavam usando de situações que não tinha nada a ver com santidade, que já tinha sido liberado na graça, para uns afinetar aos outros, né? Coisa que acontece às vezes no meio dos cristãos atuais, né? Que usam um pouco da lei na graça e vive. Gálatas, Paulo trata muito sobre isso, né? E aí acha-se no direito, né, de condenar o irmão porque ele é fraco, né? Ou porque se é fraco, o outro se sente forte porque tem tais liberdade, um fala mal do outro, e isso é inadmissível. Paulo diz que o erro não estava na forma de viver aqui, mas estava na intolerância, né? Estava, na verdade, na forma de tratar uns aos outros. Vamos aos Romanos. Depois, se você puder deixa o likezinho seu, deixe seu like. Se você achar legal a palavra, você compartilha. Nós estamos em Romanos, capítulo 14. Olha o que diz Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Um crê que de tudo pode comer, outro que é fraco come legumes. Versículo 3. O que come não despreze ao que não come, e o que não come não julgue ao que come, porque Deus o recebeu por seu. O problema não é seu, o problema é com Deus. Quem és tu que julga, servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar, né? Aqui ele está falando duro, né? Que não tem nada, não compete ao outro, né? Compete cada um cuidar de si. Um faz diferença entre dia e dia, né? Mas outro julga iguais todos os dias, né? Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aqui Paulo está dando uma lição de vida, né? Aquele que faz caso de dia em dia, para o Senhor o faz. E o que come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. Tem para comer, né? E o que não come, para o Senhor não come. Dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, né? E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo,
né, e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. No 10, versículo 10, a gente já volta a comentar. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas ao teu irmão? Né? Era de um lado, julgava, o outro desprezava. Né? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Quer dizer, o tribunal de Cristo não é o grande trono branco. O tribunal de Cristo é onde já estarão salvos. Os salvos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito, né? Pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então aqui está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e essa correção de Paulo a respeito da tolerância, né? Para tolerar os fracos. Ele chama de fracos na fé aqueles que não tinham coragem de usar da liberdade do evangelho para comer carne. Ele chama de fracos na fé. E outros iam mais longe. Se falarmos de carne, a gente sabe que essa lei, esse mandamento foi abolido e entrou numa das alianças que Deus fez, que é a aliança com Noé. Foi liberado a carne, né? Para que comamos. Aliás, Jesus chega a dizer, enfatiza muito bem, que o problema não é o que entra na boca do homem, é o que sai, né? Às vezes a língua é um grande problema, né? Tiago vem tratar sobre isso também. Mas a gente começa aqui a ver entre os irmãos de Roma, os romanos, a igreja de Roma, porque Paulo não escreveu isso para ímpios, escreveu isso para crentes, que havia entre eles uma intolerância, né? E ele é interessante que Paulo chama de fraco aquele que não consegue usar da liberdade do evangelho para viver uma vida que tem direito, né? Na verdade, o homem, o ser humano não nasceu, né? Deus não nos fez para comer carne. No início não era assim, né? Era a partir de raízes e frutos da terra, né? E quando era no Éden, então ninguém comia carne, né? Na verdade, mas haviam plantas, né, que eram nutrientes que supria a necessidade de carne, que não precisava, né? Então, mais tarde veio, né, essa multiplicidade de tantos alimentos depois do pecado, e logo os cainitas começaram, depois que Caim mata o seu irmão Abel, ele cria uma civilização e começa a comer carne. Aí não era costume dos setistas comer carne, mas depois isso foi abolido, entrou nas alianças. Porque existem 8 alianças. A 8ª aliança é a nova aliança, a aliança da graça. Existe a da inocência, da consciência, a aliança adâmica, a aliança com Noé. Deus fez 8 alianças, né, com Abraão. Então existem alianças que são concertos que Deus vai fazendo. E nesses concertos Deus liberava algumas coisas. E Paulo está tratando aqui com pessoas que já estão vivendo no tempo dos romanos, já aqui na frente, depois de Cristo, que havia ainda uma intolerância entre eles. Havia uma discussão entre eles sobre essa questão, né? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, eles chamam de enfermo, fraco na fé. Recebei-o, né? Recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Então, tem gente, né, que vai ter a fé pequena, vai se prender dentro daquele quadradinho. Se eu sair daqui, eu vou pecar. Se eu sair fazer isso, eu peco. Essa é a fé deles. O problema não está nisso. Se ele faz isso, ele faz por temor, por medo, né? Ou faz porque, sabe, ele acha que se ele for que nem o outro irmão, ele vai descambar. Então o problema não está nisso para Deus. O problema está em um falar mal do outro. O problema está em se levantar, né? Ele diz aqui, ó, porque um que crê que tudo se pode comer, é fé dele. E outro que é fraco come legumes. Ele não está falando que quem come legumes, né, embora seja altamente recomendado comer legumes, já temos episódio entre os 3 amigos de Daniel lá, né, que estavam em Babilônia,
e resolveu não participar dos manjares da mesa do rei, né? E comeram só legumes, não é? E fizeram jejum. Daniel também fez jejum de 21 dias, naquela ocasião, para entender aquela visão, né? E tem gente que faz esses legumes, né, subtrai a carne esse tempo, e se acha numa santidade muito grande porque fez isso. O problema é a fé. Se você faz e não é por fé, é pecado. Entende? Porque, um crê que de tudo se pode comer. É a fé dele. Deus liberou. Ou já houve conserto na aliança. Deus liberou. O outro que é fraco come legumes. O problema aqui não está em fazer ou não fazer. O problema está aqui entre a contenda. Né? O que come, não despreze ao que não come. Eu posso comer carne, eu posso fazer isso, eu sou tudo posso naquele que me fortalece e tal. Essa é a fé. Né? Não, o problema não está aí. O problema está em falar mal daqueles que não pensam assim. Ou aqueles que não pensam assim falar mal daqueles que agem assim. Esse é o problema, né? Olha só, porque, né? E o que não come, não julgue ao que come. O que come, não despreze ao que come. E o que não come, não julgue ao que come. Porque Deus o recebeu por seu. Se uma pessoa é de Deus, quem és tu para falar mal dela? Quem és tu para excluir? Quem és tu para tentar usar até da Bíblia para acusar a pessoa? Se a pessoa passa por uma fase na vida, passa por uma situação na vida e que Deus está tratando com ela, quem és tu para se achar superior à pessoa e usar de textos bíblicos para criar contenda e despicar, né, contextos? Isso é coisa que Satanás faz, mostrando liberdade e mostrando também intolerância e tentando usar a Bíblia para causar contenda, usar de bases bíblicas. Isso não é saudável. Então Paulo aqui ele corrige, né? Porque o Senhor recebeu por seu. Esse que é assim, que é limitado, que a sua fé é enferma, a sua fé é fraca, ele não consegue ver de outra forma, a fé dele chega até aquele ponto, fora isso ele acha que é pecado. Paulo chama esse de fé fraca, fé enferma. Quem tem uma liberdade maior e sabe que está na graça, não fica em contenda com quem está preso ainda na lei, né? Porque são mandamentos que foram abolidos, não estou falando aqui de roubar, de matar, de prostituir, isso aí é pecado na ordem do absoluto. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas existem muitas picuinhas, muitas coisas diferentes, diferenças entre os irmãos, que causa entre os irmãos um distanciamento e principalmente uma falta de comunhão, parecendo que o céu está dividido entre os que comem uma coisa e outros que não que usa da liberdade para comer e outros que não acham que é pecado, e uns que fazem diferença de dias e dias, que guardam alguns dias e faz para os senhores, Paulo cita muito bem aqui, e outros acham que todo dia é a mesma coisa. O problema não é estar em guardar os dias ou deixar de guardar os dias, é a fé da pessoa que determina. Mas ele não deixa de ser servo. Versículo 3, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, não é? Porque Deus o recebeu por seu. E se Deus recebeu por seu, quem é você para dizer que essa pessoa está condenada? Quem é você para usar de textos bíblicos para já encerrar a pessoa no inferno? Se você não sabe da particularidade dela com Deus. Quem és tu que julgas, versículo 4, o servo alheio? O servo não é nem teu, é de Deus, é alheio. Por que você tem que... É a mesma coisa das pessoas vir aí dar pitaca na educação que você dá para os seus filhos. Cada um teve sua oportunidade de ter filhos para dar educação. Você corrige do jeito que você aprende. E geralmente é dentro daquela extensão que você aprendeu com seus pais. O certo é corrigir pela palavra de Deus. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o próprio Senhor, ele está de pé ou cai. Aqui Paulo está falando de coisa séria. Se ele cair ou não cair na fé, se ele está firme ou ele está mal, segundo a sua análise, você não tem nada a ver com isso.
Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai. Deus está vendo. Paulo está falando, o problema não é teu, o problema é de Deus. Deus está vendo. Para o Senhor ele está de pé ou cai. É para o Senhor. Se ele não está bem, é para o Senhor. Tudo que você pode fazer é orar pela pessoa. Porque é irmão. Ó, porque Deus está tratando com ele. Mas estará firme, Paulo diz. Para o seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai, mas estará firme. Porque poderoso é Deus para o firmar. Paulo está falando que existem fases na vida que nós passamos e depois crescemos. Existem fases na vida que nós erramos, ficamos um determinado tempo no erro, mas depois saímos, que não vamos habitar no pecado. Quem é de Deus não habita no pecado. Não consegue, o Espírito Santo não deixa. E aí, quem não sabe do que se passa no coração do ser humano, não julgue o servo alheio. Porque você não sabe o que acontece nas noites dessa pessoa, você não sabe o que acontece nas orações, na sinceridade de coração dessa pessoa, que está passando por aquela aflição, por aquele tempo, por aquela fase difícil, que segundo o seu julgamento ela já está condenada, mas quem é você para condenar? Se está de pé, para o Senhor está, é o Senhor. Quem és tu que julga o servo alheio? Né? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai. Quer dizer, está diante de Deus. Deus está vendo, criatura. Pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Está tudo no controle de Deus. Quem é você para se achar superior porque você está passando numa fase, ou está com a vida equilibrada, ou está numa fase em que você está num conceito legal, segundo a análise humana, segundo a análise dos religiosos humanos hoje em dia? O que prepondera aqui é o amor. O que prepondera aqui, não é a intolerância, não é o desprezo, é o amor que temos que ter para saber conviver com as diferenças uns dos outros, das fases de fraquezas ou demência um dos outros, às vezes, até demência. Porque tem muita loucura por aí, não é? Existem coisas que é... Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Né? Um faz diferença entre dia e dia, mas outros, né, julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro do seu próprio ânimo. Paulo está falando aqui, gente, o problema não é guardar Páscoa, Natal, ou não guardar, ou fazer uma ceia ou não é isso. Ah, mas tem que ser ovo de Páscoa. Não, na Páscoa não podemos, já chegamos a entrar nessa fase aí, né? Nessa meninice. O problema não está nisso, o problema está, não é na cultura, o problema está em julgar-se mais santo do que os outros porque faz ou não faz determinadas coisas. Porque o servo não é teu, o servo é de Deus. Quem é você para julgar? E ele começa o texto dizendo tolerância para com os fracos na fé. E sabe o que ele chama de fraco? Esses que se acham que qualquer coisa é pecado. Esses que vivem numa prisão dentro da graça, achando que tudo Deus vai condenar, tudo é pecado. E se ele sair daquela redoma, ele tá fora da média. Ele não tem liberdade. Nem aquela liberdade que foi dada dentro da palavra de Deus. No versículo 5, um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro do seu próprio ânimo. Quer dizer, se vai fazer, faz por fé. E se você tem fé para isso, não julga aquele que não tem. E quem não tem fé também, não fique julgando aquele que tem fé para viver uma certa liberdade na vida cristã, que cabe dentro da palavra de Deus. Aquele que faz caso de dia em dia, 6, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. É o que está tendo. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Amém? Tem tempo que não tem. E é assim. Tem uns que vai comer uma picanha, tem outros que não tem. Mas acha pecado ter essa liberdade. Não. Não estou falando aqui de voto de nazireado, de voto de jejum que você faz. Não estou falando isso. Eu estou falando essa liberdade que temos. E que, na verdade, a religião tira essa liberdade
cristã, essa liberdade do Evangelho, que Jesus já nos libertou, incute pecado na vida de pessoas e condena pessoas dentro de textos isolados da Bíblia. Porque nenhum de nós vive para si, versículo 7, e nenhum morre para si. Quer dizer, a vida de outro, a morte de outra pessoa, não é problema teu. A pessoa vive diante de Deus, na presença de Deus. Deus está vendo tudo. O que você pode fazer é amar e orar pela pessoa. Só isso. Porque o resto é com Deus, né? Porque, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, Paulo diz, somos do Senhor. Logo no capítulo 2 do Romanos mesmo, Paulo vai dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é estar observando, sim, o que Jesus ensina para fazer. O que Jesus ensinou a fazer. Jesus é o modelo perfeito. Então, dentro do que Jesus deixou aberto para fazer, você não tem que entrar e julgar nada. Aliás, o servo não é seu. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Por isso que Paulo está falando, os que vivem, vivem para Deus. Os que morrem, para Deus morrem. Quer dizer, o problema é entre ele e Deus, você não tem nada com isso. Quem é você para julgar o servo alheio? Né? Então existem muitas afinetadas, coisas por aí, que as pessoas usam porque aproveitam um período da vida do cristão e cai de pau em cima, né, para desclassificar. E claro que quem faz isso faz com uma certa dose de orgulho, se achando melhor do que a pessoa em tempo integral, esquecendo-se de onde veio, de onde saiu e que está propenso a cair também. E se cai ou não, o problema não é seu. Cai, Deus levanta. Mas Deus tem poder para o firmar. Ninguém está afim de ficar caído o tempo todo, porque o cair é coisa de ser humano. Deus levanta. Deus levanta. E quando Deus levanta, você pode até se envergonhar, porque Deus levanta para ser um novo. Deus levanta para um propósito novo. Jó era um religioso inveterado antes da crise. Depois da crise que Deus provou, porque existem situações na nossa vida que são pecados que nós cometemos e nós somos convencidos pelo Espírito Santo que não está de brincadeira em nós e que nos convence que estamos errados. Então, para o Senhor nós prestamos conta, não para o servo igual nós. Quem és tu, servo, para falar do servo alheio? Você não é Senhor. Se cai é para o Senhor, cai. E o Senhor pode levantar. Então essa coisa de se sentir superior e usar da internet, as redes sociais para dar indireta, é feio, é chato. Não é? Isso existe no meio da religiosidade, desse cristianismo disfarçado, dessa religião que Jesus não é bem-vindo, porque os ensinamentos de Jesus não é observado. Jesus não condenava ninguém, Jesus salvava. Né? Aí no versículo 9 diz, por isso que Jesus morreu pelos vivos e pelos mortos, para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Por que você julga o teu irmão? Versículo 10 diz. Né? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Um julga, outro despreza. Nenhuma ação nem outra está certa. Tudo usando de Bíblia, usando da fé cristã, usando daquilo que falam que é fé. Fé não é isso. Fé é ter liberdade para viver até onde a sua fé alcança. Fé é vencer o mundo, e vencer o mundo não é fácil. Existe um mundo dentro de nós que foi implantado desde quando nascemos, biologicamente, hereditariamente, situações que nós às vezes consumimos e só Deus sabe o que se passa num conflito interno dentro de uma posição, de um posicionamento, em que nós às vezes nos sentimos fracassados diante dos nossos ensinamentos, diante daquilo que nós aprendemos como verdade e princípios. Mas Deus às vezes nos permite
como o pai do filho pródigo permitiu ele se afastar, mas estava no controle de tudo. Tanto que quando ele voltou arrependido, recebeu com festa. Não é? Não foi criticar. Então são períodos que passam, que nós passamos, mas não é que queremos ficar habitando nesse período. Não. Passamos. A tentação vira prova. E a prova, depois que formos aprovados por Deus, que sairmos, mesmo que somos desaprovados e condenados pelos homens, como está aqui, porque existe essa coisa de um crente querer meter o pau no outro, Paulo está chamando a atenção, versículo 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Isso tanto na terra, como em cima da terra, debaixo da terra, nos céus, debaixo dos céus, aonde quer que seja, no mar, aonde tiver criatura, vai se dobrar. Os anjos, os demônios, os homens, todos terão que se dobrar. Ninguém é melhor do que ninguém para dizer, esse está condenado, esse já foi para o inferno, esse não sei o que tem, esse não tem mais jeito. Quem és tu para julgar o servo alheio? O servo não é teu. Versículo 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará. No 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O problema não é teu, o problema é de cada um. Você dá conta da tua vida. Jesus não deu direito de você julgar ninguém. Veja bem o seu vaso, saiba possuir o teu vaso. Cuide-se. Porque você às vezes está reparando tanto na vida, no orgueiro no olho do irmão, no defeitozinho do irmão, ou às vezes até é grande defeito, mas o seu é maior, porque você está reparando, cuida primeiro do teu defeito. Essa coisa de se sentir super crente, sou super herói, eu não falho, não tenho problema, e criticar, isso aí não é coisa saudável, não vem de Deus. Paulo trata sobre isso, Tiago trata sobre isso, e existem aí hoje um farisaísmo religioso disfarçado de cristianismo que não nem cumprimenta as pessoas, isolam as pessoas, desistem das pessoas, falam mal das pessoas pelas costas, por causa da fase que está passando. E às vezes tem aquela falsa piedade, ai, coitado, né? Vamos orar, né, irmão? Mas fala com aquela dose de ironia. Vamos orar, né, irmão? Coitado. Ai, essa pessoa cair num lodo desse, eu nunca esperava. Eu nunca não sei o que tem. Cuide-se. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Veja para que não caia. Porque se cai, o Senhor o cai. E se Deus o levanta, e Deus é que levanta. E quando Deus levantar, você pode ter uma surpresa. No dia do Senhor vai ser um dia de surpresa para muita gente. Alguém não vai poder nem dizer, você está aqui? Nossa, você veio, meu Deus, se fizer assim, nem entra lá. Porque na verdade, amados, Deus está vendo tudo, tudo está registrado, tanto nos livros dos céus. E muitas pessoas que são fracas na fé têm essa mania de dizer que só elas estão certas porque obedecem um conjunto de normas. Mas os fortes, que têm uma certa liberdade por causa da graça, também não tem que ficar desprezando ou falando mal desses que são fracos, são doentes na fé. Então o problema não está no convívio desse servo, desse outro camada de servo. O problema está com Deus. O problema dele não é com Deus, é com os homens. E no que for um problema com os homens, quem és tu para julgar o servo alheio? O melhor, a ser sábio, é orar. Deixa com Deus trata. Com ele Deus trata. Com ela Deus trata. Deus vai tratar. Você só ora. Se a pessoa teve uma passagem com Deus, conheceu a Deus ou não conheceu plenamente, você não tem nenhuma varinha de condão para bater na cabeça e mudar e transformar a pessoa. É um processo. E você não sabe se a pessoa teve um pleno conhecimento do Evangelho, não provou de plena atividade do Espírito Santo. Você não sabe.
Muita gente fingiam, quantas pessoas fingiram falar em línguas, fingiram em cair de unção, fingiram em ser só para impressionar os outros. Mas lá dentro sabia que era uma falsidade. Se levantava dali com uma vergonha de si mesmo. Então, amados, o que nós temos que fazer é nos recolher a nossa insignificância e, por favor, entender que você precisa possuir o teu vaso. E você está diante de Deus, e é Deus quem julga. Quem és tu para julgar? Não julgueis para que não sereis julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Mateus 7. Então, nós precisamos aprender com Paulo aqui. Porque você não conhece, você não sabe, você não tem dimensão do que se passa dentro de uma pessoa. Quando, apesar do teu julgamento de acusação sobre a pessoa, você não sabe como que ela deita-se. Você não sabe como que é o dia dela, você não paga os boletos dela, você não ajuda. Não faz parte da solução, não fica fazendo parte do problema, ou aumentando o problema. Porque Jesus fala, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não acrescenta, sai da frente. Sai da frente, deixa Deus tratar. Se você não sabe orar pela pessoa, se você não sabe orar, tem intolerância religiosa, então você não entendeu ainda o que é o amor de Deus. Porque é o Senhor. Ele é Senhor. E Ele corrige o servo a hora que Ele quiser, quando quiser, no ponto que quiser. E Ele quebra o vaso a hora que Ele quiser e faz o novo conforme bem lhe parece. Isso não é problema teu. Você cuida da tua vida. E muito bem. E cuidado, cuspir para cima ou pisar em cachorro morto. Você julga estar morto. Ninguém conhece o que há dentro do coração. Meu pai dizia muito, quando ele era pastor novo, eu me lembro que ele pregava sobre a ceia. Se você vê um irmão hoje, um dia antes da ceia, numa mesa de um bar tomando uma cerveja, outro dia, você não tem o direito de proibir ele de beber, tomar a ceia. Sabe por quê? Porque você não sabe se naquela madrugada ele se recolheu, chorou, falou com Deus e se arrependeu, Deus o perdoou. No outro dia você vai proibir a ceia para ele? Jesus não proibiu nem para Judas. Não é? Por isso que Paulo diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como ele se põe em beber esse cálice. Discernindo o corpo do Senhor. Cada um tem que tomar juízo para si. Eu é que sei como eu estou diante de Deus. Eu é que sei como está meu coração diante de Deus. O resto, quem olha e julga, você não é nada. O que você é? Um sedento, uma sedenta de misericórdia como todos nós, que vai precisar mesmo da misericórdia de Deus. Então, que esse recado fique nesse sábado, né, no coração, aonde essa palavra chegar. Se você puder, depois você compartilha, tá bom? Um ótimo final de semana a todos vocês, um ótimo domingo, Deus abençoe a todos, fiquem na paz desse grande amor.